Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos hoje aqui para falar um pouco sobre a história da ressurreição de Jesus Cristo e vamos mesclar a história que tem tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas. Em Mateus, no capítulo 21, versículos de 1 ao 2 e no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 ao 4, nós vamos falar sobre o dia de domingo, que foi o terceiro dia após a crucificação de Jesus Cristo. Então as mulheres, entre estas Madalena, foram de madrugada até o sepulcro e lá elas perceberam que a pedra havia sido retirada e dava para perceber que ali dentro não havia mais o corpo de Jesus que havia sido crucificado e morto. E uma dessas mulheres se aproxima junto com Maria Madalena, mas depois, por algum motivo, talvez para chamar os apóstolos, ela sai e Maria Madalena vê que havia dois homens que na verdade eram dois anjos. Um estava ao lado dos pés, onde ficariam os pés de Jesus, e o outro na proximidade da cabeça. E ambos te perguntaram: por que choras, mulher? E ela disse que era justamente porque haviam levado o corpo do meu Senhor. Logo depois ela percebe uma terceira pessoa atrás dela, que também te pergunta: por que choras? E ela diz: por causa do sumiço do corpo do seu Senhor, do nosso Senhor. E ele a chama pelo nome. Quando ela pensa que é o jardineiro, ao ser chamada pelo seu nome, ela vê que era Jesus Cristo. E ela tenta se aproximar dele, tocar nele, mas ele assevera que ela não o tocasse, porque ele ainda não havia subido ao Pai. E manda que ela fosse avisar aos apóstolos que ele iria encontrá-los na Galileia. E Madalena faz da maneira que Jesus Cristo disse, e todos eles ficam atônitos. E Jesus, ainda que as portas estejam fechadas, vai até o encontro dos apóstolos e faz com que eles vejam suas mãos perfuradas pelos pregos e os seus pés. Então é uma história muito interessante, todo mundo já ouviu, muita gente já ouviu, mas ainda tem quem nunca tenha ouvido, tem ainda quem nunca tenha lido. E o que me chama a atenção nessa história, obviamente, sobre todas as coisas, é o fato de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado para nos salvar. A grandiosidade do Filho de Deus, o próprio Deus, pelo amor que Ele tem a nós, seres humanos, seres vivos. Mas como esse canal fala sobre o livro Desistir Pode Ser Uma Opção, Desistir para Recomeçar, e esses livros eles dão um conteúdo para que nós possamos desenvolver uma mentoria, que é a mentoria do nome Vida que Segue, que é a mentoria para mulheres. Eu quero chamar a atenção justamente para o fator do nosso Senhor ter aparecido justamente para uma mulher, e uma mulher que na verdade era uma prostituta. Então essa história, sobre todas as outras coisas, obviamente, quer nos mostrar que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Entretanto, o fato dele ter aparecido pela primeira vez, justamente para uma prostituta, que era a Maria Madalena, a qual ele havia retirado dela 7 espíritos malignos, dá uma conotação de que a mulher, para Jesus Cristo, tinha muito valor num mundo cheio de preconceitos. O primeiro preconceito que certamente Madalena recebia era o preconceito de gênero, sobre gênero. E a gente conhece também como misoginia, quando as pessoas acham que a mulher é um sexo frágil, incapacitado, que fica abaixo do gênero masculino. Então, esse era o primeiro tipo de preconceito que as mulheres daquela época e que nós, mulheres de hoje, ainda sofremos. É um preconceito relativo ao nosso gênero. Algumas
algumas pessoas acham que o fato de nós sermos mulheres faz com que sejamos muito menos valiosas que os homens. E isso se reflete, às vezes, nos salários mais baixos que as mulheres recebem, ainda que elas desenvolvam o mesmo tipo de atividade que alguns homens. O segundo tipo de preconceito que a mulher sofre, eu acredito que seja um dos também muito fortes, é o preconceito sobre a classe social. Na verdade, esse preconceito muita gente sofre, mas a mulher também, quando ela faz parte de uma classe social menos privilegiada, onde ela não tem a capacidade de estudar tanto, quando ela não faz parte de um nível socioeconômico elevado, também faz com que essa mulher sofra um tipo de preconceito. Às vezes uma mulher engravida de uma gravidez que não foi planejada, por exemplo, e elas ainda ouvem, nós ouvimos ainda, aquela frase terrível que diz que é o golpe da barriga. Uma mulher também, quando ela quer namorar com alguém, se relacionar com alguma pessoa que tem um poder aquisitivo mais elevado, ela também é vista como uma mulher interesseira. E aí tem vários tipos de jargões que são utilizados, entre estes Maria Chuteira, Maria Gasolina, entre outras coisas. Então, a gente aprende hoje aqui que Jesus Cristo foi um homem na terra, um Deus eterno que valorizou e que valoriza a mulher. Então fica essa dica aí para a gente continuar valorizando a mulher, acabar com essa misoginia e saber também que a misoginia leva alguns homens a praticarem um crime terrível, que é o crime de feminicídio, quando o crime é feito justamente porque a mulher, dentro de um relacionamento, sofre uma sanção violenta capaz de retirar a sua própria vida. Então, vamos refletir para combater esse preconceito que vem há tanto tempo assolando, destruindo a vida de muitas mulheres. As mulheres, elas têm um empoderamento no sentido de que, entre tantos apóstolos, foram justamente as mulheres que se dirigiram até o local onde Jesus Cristo estava sepultado. E quando ele chama Maria Madalena pelo nome, ela compreende que era o Deus Todo-Poderoso que havia sido ressuscitado. E ela vai se aproximar dele e chama de Rabino, que quer dizer meu mestre. Eu gosto de falar também que Jesus Cristo, além de valorizar as mulheres, ele curou bastante mulheres, curou uma mulher de um sangramento que havia há mais de 12 anos, curou uma mulher que tinha um problema de coluna e vivia curvada há mais de 18 anos. E, inclusive, este milagre aconteceu num dia de sábado e por isso ele foi perseguido pelos fariseus, que naquela época achavam que no sábado não se podia fazer milagres. Também a mulher que foi buscar um pouco d'água e ele disse, ofereceu a ela a água viva, que era a palavra dele. E entre outros, também da mulher que seria apedrejada até a morte, e ele pediu que atirasse a primeira pedra aquele que não tivesse pecado. Então, entre tantos milagres, muitos aconteceram justamente com mulheres. Então fica aqui a minha deixa para a gente refletir acerca do feminino, acerca da força da mulher, da sabedoria, da paz, da atitude, da bondade, da beleza. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.